Gente, vamos conversar como é que foi a Copa do Mundo do México em 1986? Como é que foi o Brasil na Copa do Mundo do México de 1986? Bom, mas antes eu peço por gentileza que você curta aí, dê o seu like. Faça isso agora por gentileza, porque senão depois você vai esquecer. E sobretudo que você se inscreva no canal, porque eu preciso de inscritos. Bom, a Copa do México de 1986, ela na verdade, ela estava marcada para a Colômbia, né? Só que uns 3 anos antes, a Colômbia desistiu da Copa, abriu mão do direito de realizar a Copa, porque estava em crise financeira. E aí, alguns países foram cogitados para substituir aqui nas Américas, né? O Brasil foi um deles, né? Só que o Brasil não deu aval, o governo brasileiro não deu aval para se fazer a Copa no Brasil. O Brasil também passava por uma crise no governo do Figueiredo, né? E o México foi escolhido como a grande sede da Copa do Mundo de 1986, né? O Brasil, em 1985, disputou as eliminatórias para essa Copa, né? O técnico Evaristo de Macedo tinha sido demitido, né? Porque não estava obtendo bons resultados nos amistosos, e voltava a Tele Santana, que estava na Arábia Saudita. E aí o Brasil disputou com o Paraguai e com a Bolívia quem iria ao México, né? Sendo que quem vencesse a chave estava classificado, e quem ficasse em segundo na chave ainda teria alguma chance na repescagem, né? Então, o Brasil jogou com a Bolívia, né? Lá em Santa Cruz de la Sierra, venceu por 2-0, 2 gols do Casagrande, né? E jogou com o Paraguai, né? Tá no Defensores del Chaco, né? Em Assunção, também venceu por 2-0, um gol do Casagrande, outro do Zico. Aliás, o gol do Zico é o maior gol do Zico que eu vi, na minha opinião, é o maior gol do Zico que eu vi, que é no segundo tempo. Ele recebe uma bola do Leandro na intermediária, né? Só que a bola vem um pouco atrás. O que ele faz? Ele com o calcanhar levanta a bola para frente, e antes que ela caia, ele chuta direto pro gol. Pegou o goleiro paraguaio completamente desprevenido, né? E o Brasil ganhou por 2-0, né? Aí depois foi ter Brasil e Paraguai aqui no Maracanã. Eu inclusive fui nesse jogo. Dos jogos que eu me lembro que eu vi no Maracanã, foi o jogo com mais gente, né? Absolutamente lotado. Eu tive que assistir lá no último degrau da arquibancada, né? E o jogo empatou em 1-1, gol do Sócrates para o Brasil primeiro, e depois o Romerito, sempre o Romerito, né, empatou para o Paraguai, né? Aí depois o Brasil empatou com a Bolívia, né, de 1-1 lá em São Paulo, no Morumbi. Com esses resultados, o Brasil foi o primeiro do grupo e se classificou para a Copa do Mundo. Aliás, o Paraguai também, sendo o segundo do grupo, se classificou para a Copa na repescagem, né? E aí aconteceram 2 fatores que foram lamentáveis, né? O primeiro foi que o Zico, recém-voltado para o Flamengo, foi jogar um jogo com o Bangu no Campeonato Carioca de 1985, e teve um canalha, um cavalo, um escroto, chamado Márcio Nunes, que deu uma entrada no Zico, no joelho do Zico. Arrebentou o Zico. E o Zico ficou tempo sem jogar, e quando ele voltou em 86, ele jogava, mas às vezes ele sentia dores. Ele não queria ir para a Copa do Mundo, mas o Tele Santana convenceu ele a ir à Copa do Mundo, né? Enfim, esse foi um fator. E o outro fator foi o seguinte: o Brasil nunca teve tantas condições de se preparar para uma Copa do Mundo, se preparar bem para uma Copa do Mundo, né? Porque os jogadores foram reunidos, se eu não me engano, em fevereiro ou março, né? E ficaram à disposição da seleção até a Copa do Mundo. Eles ficaram 4 meses, né, treinando para a Copa do Mundo, e os clubes jogando os campeonatos estaduais sem os jogadores que estavam na seleção, né? Então foram 4 meses de preparação. Só que o Tele fez uma coisa que eu acho que era muito errada. Ele convocou, ali no início da preparação, 27 jogadores, né?
para depois cortar 5 e ir em 22, né? Isso cria um ambiente de instabilidade, um ambiente de dificuldades que poderia ser evitado. Que ele convocasse 22 e pronto, né? Mas não tinha necessidade de convocar 27, né? E aconteceu um episódio em que um domingo os jogadores tiveram folga, né? E o Leandro e o Renato voltaram, Renato Gaúcho, né? Voltaram para concentração mais tarde do que o previsto, né? E aí o Tele cortou os dois, né? Só que aí o grupo pediu pelos dois e tudo, né? Então eles acabaram ficando. Mas quando o Tele foi fazer o corte do 5, na época que... 5 não, 4, né? Porque o Éder já tinha sido cortado. Ele agrediu um jogador num amistoso contra o Peru. E o Tele não gosta de violência e ele cortou o Éder, né? Então faltava cortar 4, né? Quando foi a época de cortar 4, quem é que ele corta? O Renato Gaúcho. E o Renato estava jogando demais, gente. Nas eliminatórias ele foi decisivo, jogou muito. Estava jogando demais, né? Ele não tinha que cortar o Renato. Mas ele cortou. Perceba o maquiavelismo do Tele Santana, né? Quando ia cortar os dois, o Leandro e o Renato, o grupo pediu para eles ficarem, aí ele deixou os dois, né? Porque ele não queria abrir mão do Leandro, né? Mas aí, quando chegou a época de cortar 4, ele cortou o Renato, né? Então, assim, isso foi de um maquiavelismo. O Leandro percebeu e, numa atitude de homem, né, se recusou a ir para a Copa do Mundo em solidariedade ao Renato. Bom, veio a Copa. Primeira fase, o Brasil vai jogar com a Espanha na estreia, né? A Espanha faz um gol com o Michel chuta, a bola bate no travessão, entra e sai, só que o juiz não dá o gol, né? E no segundo tempo, o Sócrates de cabeça fez 1-0 pro Brasil. Primeira vitória, né? Depois, segundo jogo contra a Argélia, jogo difícil, o Brasil ganhou de 1-0 o gol do Careca, né? E depois... Aí um jogo mais fácil contra a Irlanda do Norte, o Brasil ganhou de 3-0, né? E aí o Brasil passou em primeiro na primeira fase. Foi para as oitavas de final, foi jogar contra a Polônia, né? Contra a Polônia o Brasil jogou muito bem, fez facilmente 4-0 e se classificou às quartas de final. E nas quartas de final foi jogar contra a França. Aí o bicho pegou, né? Jogo muito equilibrado, mas o Brasil melhor. No primeiro tempo o Brasil faz 1-0, o gol do Careca, né? Uma tabela entre o Júnior e o Miller sensacional, deixou o Careca em condições de chutar e ele chutou com perfeição e fez o gol, 1-0, né? Só que um pouco depois, um cruzamento da direita, se eu não me engano do Amorros, né? O lateral direito da França, né? A bola desviou no branco, né? E ela fez uma curva e enganou o goleiro Carlos, né? Que até então não tinha tomado gol na Copa, né? Enganou o goleiro Carlos, passou por ele dentro da pequena área e sobrou livrinha para o Platini. Aí o Platini empatou o jogo, 1-1, né? Segundo tempo, Brasil melhor, mas a França tendo chances, o Brasil tendo chances, né? Entra o Zico lá pela metade do segundo tempo. Primeira bola que o Zico recebe, lá no meio do campo, ele faz um lançamento de trivela para o Branco. O Branco é derrubado pelo goleiro Joel Bates, né? E é pênalti para o Brasil. Aí o Zico foi bater, né? Eu acho que não era para o Zico bater, ele tinha acabado de entrar, estava frio no jogo, né? E aí no que ele bateu, o goleiro Bates defendeu, né? E aí continuaram sendo criadas oportunidades, lado a lado, 1-1. Terminou o jogo 1-1, foi para a prorrogação, mais oportunidades para o Brasil do que para a França, mas a França criando também, né? Final do jogo, uma bola cruzada da direita, pega o Sócrates livre, com gol vazio, sem goleiro, sem nada, mas o Sócrates fura, né? O Sócrates estava exausto, estava absolutamente exausto, né? E aí terminou a prorrogação em 0-0. Vai para os pênaltis, né? Nos pênaltis o Zico faz o gol dele, mas quem perde é o Sócrates, né? O Sócrates estava exausto, O Sócrates é um dos maiores batedores de pênalti que eu já vi na vida, né? Mas bateu mal aquele pênalti, bateu a meia altura, né? Psicografando aonde ia chutar, ele estava exausto, o Sócrates, né?
E aí os franceses vão fazendo os gols, né? Os brasileiros também, né? O francês ainda tem uma sorte que ele chuta, a bola bate na trave, mas vem em direção ao goleiro Carlos, bate nas costas do Carlos e entra, né? Mas o Platini perde o pênalti dele, ele joga nas alturas o pênalti, né? Então, última cobrança do Brasil, Júlio César dá uma bomba, mas a bola bate na trave, né? Última cobrança da França, o Luiz Fernandes vai lá e faz o gol. França classificada para a semifinal, né? E o Brasil fora. Uma pena, né? Porque a Argentina vinha com Maradona comendo a bola, o que ele fez em 86, na Copa de 86 foi fora de série, né? E podia se ter uma final Brasil e Argentina, né? Mas acabou o destino não querendo, né? E a Argentina, com toda a justiça, foi a campeã do mundo, né? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, obrigado pela assistência.